Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal do CID, Centro de Inclusão Digital, e sejam bem-vindos também a mais um vídeo sobre o Google Planilhas. Nesse vídeo falaremos sobre gráficos e filtros, e aqui na descrição tem o link para os outros vídeos dessa série, né, desse compilado sobre o Google Planilhas. Vamos lá? Primeiro vamos falar de gráficos, né? Falaremos sobre dois itens hoje, gráficos e filtros. O primeiro falaremos sobre gráficos. Gráficos são representações, né, em formas de desenho que facilitam a análise dos nossos dados. Então, uma coisa é a gente trazer os dados em planilhas, somente com os números, e visualmente é muito melhor, é muito mais fácil que as pessoas compreendam os dados que a gente está apresentando se a gente apresentar gráficos, né? Quando a gente coloca um desenho, coloca uma representação através de desenho, essa visualização facilita essa análise dos dados. Para demonstrar essa informação, trouxe para vocês aqui alguns dados que tem lá no site de Araçariguama sobre o coronavírus, onde a gente tem os casos totais notificados aqui no município. Então, o que eu fiz aqui nessa planilha? De um lado, a gente tem somente uns números, né, suspeitos, descartados e confirmados, fiz lá um total, e do lado fiz a representação gráfica dessa mesma tabela, desses mesmos números, né, analisando só a parte da direita, né, que é essa parte do nosso gráfico, que o nome é bem sugestivo, é gráfico em pizza, a gente já consegue visualmente já analisar alguns dados, mesmo se não tivessem essas porcentagens embaixo de cada uma das legendas, a gente consegue ver, ó, 6%, 0,6% dos casos notificados aqui no município ainda são suspeitos, 50,9% já foram descartados, 48,5% já foram confirmados. Então, visualmente, a gente consegue enxergar nesse gráfico que metade, né? Praticamente metade dos casos estão entre descartados e confirmados, e pouco menos de 1% ainda está lá nos suspeitos, tá? Vou abrir esse gráfico lá no site do nosso município, né, que é a nossa fonte, para demonstrar que os gráficos, eles estão presentes, né, em vários momentos da nossa vida, principalmente essa com pandemia, que a gente analisa dados, casos, infelizmente, número de óbitos. Então, aqui no site, o que eu fiz? Eu peguei aqueles primeiros dados, levei lá para a nossa tabelinha e fiz aquele gráfico em formato pizza. Aqui no próprio site do município, eu tenho representações gráficas de outros números também bem importantes. Isso é para demonstrar que os gráficos, eles estão presentes, né? Principalmente a análise desses gráficos estão muito presentes na nossa vida. Então, aqui a gente tem um outro estilo de gráfico. Esse gráfico se chama gráfico em colunas, né? O anterior foi em pizza, esse é o gráfico em colunas. Aqui está outro exemplo de gráfico em colunas, um exemplo de gráfico de dispersão, onde eu tenho vários números, várias informações jogados nessa mesma linha do tempo, tá certo? Trouxe aqui essa planilha para que a gente possa construir junto esses gráficos. Total de notificados, a gente aprendeu na última videoaula. Se você não assistiu, clica aqui embaixo na descrição, que a gente tem o link das outras videoaulas a respeito do Google Planilhas. Então, aqui eu fiz uma funçãozinha de soma para somar esses três números aqui de suspeitos, descartados e confirmados. Outra maneira da gente fazer essa soma é através do botãozinho de funções, esse ezinho aqui invertido. Esse botãozinho de funções, eu posso
todas as principais funções que a gente utiliza aqui em planilhas aqui no início, e aqui embaixo tem outros tipos de funções que também é possível a gente montar, a gente elaborar aqui dentro do Google Planilhas, tá certo? Para eu gerar uma planilha dos dados que eu desejo, eu preciso selecionar o intervalo que eu quero gerar esse gráfico, né? Então, seleciono o intervalo que eu quero gerar esse gráfico. Tem um botãozinho aqui de gráfico, inserir gráfico, ou se eu clicar lá em cima no botão inserir, também tenho a opção gráfico. E ao clicar nesse botãozinho de gráfico, ele gera para a gente automaticamente aqui, ele analisa os nossos dados e sugere, né? Ele também faz isso para a gente. Ele sugere o tipo de gráfico que o Google Planilhas acha que mais se encaixa dentro desses dados que você está elaborando o seu gráfico, tá certo? Aqui ele elaborou esse gráfico em pizza, bem sugestivo, porque cada uma das porcentagens é como se fosse um pedaço, né? Uma fração, um pedaço dessa pizza. Quando a gente clica aqui na setinha para baixo, eu encontro outros tipos de gráfico, linhas, áreas, colunas. Vou clicar aqui só para a gente ver a diferença. Ó. Ele já muda para colunas. Tenho aqui também através de barras, né? E o próprio formato pizza, quando a gente aqui tem aqui embaixo, a gente também tem variações, né? Então, a gente tem o gráfico pizza, que é aquele primeiro que gerou. Tem o gráfico rosca, que é parecido com uma rosquinha, né? Que tem esse furinho aqui no meio. E ele também tem outra variação, que é o pizza 3D, né? Em formato de rosca. Então, visualmente, dá para vocês colocarem, dá para vocês modificarem de uma maneira que fique visualmente mais atrativo para quem vai analisar esses dados. E é muito mais fácil para a pessoa, quando bate o olho nesse seu documento, analisar um gráfico, analisar um desenho, do que analisar somente a numeração. Então, tem aquele trabalho para apresentar, né? Tem aquele relatório do serviço, do trabalho para apresentar. Coloca um gráfico, né? Gera um gráfico para o seu relatório ficar mais bonito, para ficar visualmente mais claro. Então, uma das funções do gráfico é essa, é trazer para a gente os dados de uma maneira mais clara, né? Fora isso, também tem como a gente personalizar. Aqui do lado de configuração, eu tenho o botãozinho personalizar, onde eu posso alterar as cores do meu gráfico. Aqui azul vai ficar igual o azul que tinha lá em cima, né? Então, dá para eu personalizar as cores aqui também do meu gráfico, certo? O outro recurso que a gente vai ver aqui no vídeo de hoje é o recurso de filtros. Filtros, como o próprio nome já diz, já sugere, né? Ele filtra os dados para que eles sejam aplicados apenas à visualização da sua planilha. Então, por exemplo, quando eu tenho vários dados, aqui eu vou demonstrar com uma planilha simples, mas quando a gente tem vários dados inseridos numa mesma planilha e eu quero filtrar, né? Filtrar por nome, filtrar por número. Quando eu quero fazer um filtro, eu tenho essa alternativa aqui no Google Planilhas, tá? Abrir mais uma página quando a gente quer também colocar várias páginas no mesmo documento, para que isso não fique espalhado, né? Para que eu não crie vários documentos e fique espalhado, eu tenho a opção de adicionar mais páginas dentro do mesmo documento, tá? Foi o que eu fiz aqui, adicionei a página 2 no mesmo documento, deixa eu tirar esse filtro, aonde eu fiz uma planilhinha super simples, né? Coloquei nome, notas, aumentar aqui um pouquinho o zoom, nome, notas de duas personagens, né? Do João e do André. Do João e do André, nos 4 bimestres das notas. Então, para que serve o filtro? O filtro é esse desenho exatamente de um filtro, como se fosse um funilzinho, aqui do lado de soma, do lado de gráfico, clico nesse filtro, né?
o que ele vai fazer? Ele vai trazer para a gente uma setinha do lado do título da nossa planilha, aonde, se eu clicar nessa setinha, eu consigo filtrar, né? Eu consigo filtrar, por exemplo, quero somente do André, deixo somente o do André selecionado, dou um OK, ele traz para a gente somente essa informação. Quero somente o do João, tiro o selecionado do André, coloco do João, dou um OK e ele traz para a gente somente as notas do João, tá certo? Essas são as informações filtradas, né, através desse recurso para criar uma nova visualização em filtros. Mais uma ferramenta que o Google Planilhas traz para a gente, traz para facilitar toda a dinâmica desse nosso trabalho, tá certo? Esse vídeo vai ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal do Cid, entra lá, se inscreve, clica no sininho para receber as notificações. Sempre os professores do Cid estão postando, né, vídeos aqui no canal e, inclusive, a continuação desse vídeo do Google Planilhas e os vídeos anteriores que eu vou deixar aqui na descrição, tá certo? Um abraço a todos e até a próxima, pessoal!